noite a todos. Também quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Temos boas notícias para trazer para a igreja. A irmã Neide, que é funcionária, é nossa irmã em Cristo e também funcionária da igreja. Está lá atrás, irmã Neide, dê a mãozinha assim, irmãos. Lembra que nós pedimos oração pela sobrinha dela, que precisava fazer um transplante de medula. A sua sobrinha, graças a Deus, o transplante foi feito e ela recupera-se muito bem para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Houve compatibilidade, E a gente sabe que isso aí, Deus dá inteligência aos homens, porém, as coisas são feitas segundo a sua vontade e o seu querer. E nós sabemos de alguns casos que existe rejeição, Mas Deus é bondoso. E também Neide e Valdeci agradecem a Deus por 30 anos de casada. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas, 30 anos de casada, coisa linda. A Neide, ela está muito feliz. Essa semana a felicidade dela não podia ver chocolate. Valdeci, quando passava por ela aí, ela ficava nervosa. Enfim, coisa boa. Deus abençoe você, Neide e Valdeci, continue sendo esses seres humanos maravilhosos que vocês são. E nós amamos vocês de coração. Você sabe disso. Avisando também que no final do culto tem uma cantina, viu, gente? Então, é só virar à esquerda e aqui para o Espaço Gospel. Eu quero, nesse momento, nós teremos a consagração de uma criança. Eu quero chamar aqui o papai Moisés, a mãe Luciana e o pequeno Levi a virem aqui à frente. I don't believe in. Então, nesse momento, eu quero convidar o irmão Fernando e o irmão Epitácio a vir aqui à frente. Irmão Epitácio e irmão Fernando, eles serão enviados pela igreja como missionários no projeto Macedônia, junto com a igreja congregacional e outras igrejas aqui do bairro, em que nós temos sempre essa parceria nesse projeto Macedônia, que a ideia é justamente evangelizar o Brejo e o sertão da Paraíba. E graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Então eu vou pedir para que eles fiquem de joelhos e a igreja se ponha de pé, para que eles possam ir debaixo da bênção do Senhor e que Deus possa usá-los poderosamente, não só eles, mas todos os missionários que vão trabalhar nesse campo missionário agora, ganhando almas para Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai que estás nos céus. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua igreja. Obrigado, Deus, pelo teu Santo Espírito, Senhor, que habita em nós. Obrigado, Deus, porque o único livro das Escrituras que não fechou, Senhor, a sua página, chama-se Atos, Senhor, dos Apóstolos. Porque até hoje, Senhor, nós temos ganhado vidas para o Senhor. A tua igreja tem, ó Deus, avançado nesse mundo caído. O Senhor tem levantado homens e mulheres missionários em toda parte do mundo, Deus, para pregar o teu santo evangelho em obediência à tua santa palavra. Como o Senhor mesmo disse, ide por todo o mundo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine a eles tudo aquilo que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Deus, é nesse momento a tua igreja com a mão imposta sobre os teus filhos. Ó Santo Espírito de Deus, capacita os teus servos, Deus, dando a eles sabedoria, dando a eles inteligência, Senhor. Ó Deus, dando a ele o dom do discernimento espiritual, para que eles possam discernir os espíritos, Senhor. Deus do céu e da terra, dá autoridade sobre o teu filho, sobre a tua igreja, que vai estar evangelizando, Deus, o nosso estado.
Pai Santo, que o abrir e fechar da boca do teu servo seja o Senhor falando por eles, meu Deus, e que eles possam anunciar as boas novas do teu evangelho, Deus, e muitas vidas possam se converter arrependendo dos seus pecados e aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai Santo, dá ordem aos teus anjos em favor dos teus filhos, guardando eles de todo o mal, Senhor. Pai Santo, e por onde eles forem, Senhor, onde eles botarem os seus pés, abençoado será, como diz a tua palavra, Senhor. Ó Deus do céu e da terra, dá autoridade aos teus filhos, Senhor, para que os espíritos maus, Senhor, possam cair diante da tua igreja, Senhor, porque tu és o nosso Deus, e além de ti não há outro Deus, e as portas do inferno não prevalecerão jamais contra a igreja do Senhor. Deus abençoe o teu servo, pastor Léo, na frente desse trabalho, unge o teu filho, a sua família, ó Deus, e que todos os homens e mulheres que estarão ali, Deus, nessa campanha missionária, Deus, eu posso ungir todos eles, e que a tua graça esteja sobre os teus filhos, Senhor, e que eles possam, Deus, voltar com seus braços, Senhor, cheios de frutos, contando as bênçãos do Senhor sobre suas vidas. Muito obrigado, Deus. É sobre a autoridade da tua igreja, Senhor, imposta do alto à terra, que nós abençoamos teus filhos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podem sentar-se. A irmã Ingrid também, irmão Samarona, agradece a Deus, oferece esse culto de ação de graça pelo terceiro aninho de Helena, sua filha. Então, que Deus abençoe Samarone e Ingrid e suas duas filhas, né? Que Deus ilumine o caminho deles sobre a terra. E eu quero também agradecer aqui as mensageiras do rei, né? Na sua liderança. Ontem houve a coroação. É um momento belo na vida das nossas filhas, onde elas são abençoadas por Deus num culto belíssimo, e toda a instrução da palavra de Deus que foi ensinada para elas, isso traz um legado espiritual, um legado histórico, e as bênçãos para a vida delas e também da igreja. Ontem foi um culto belíssimo. Aqui eu quero parabenizar a irmã Gésia, a irmã Rita, pelo trabalho, e toda a equipe, né, que está nos bastidores trabalhando para que pudesse acontecer um culto tão lindo como esse, né? Então, leva um certo tempo para que elas possam se preparar e passar por todas as etapas e assim serem coroadas. Então, foi muito bonito. A igreja também está de parabéns por isso. Que nós possamos fazer assim, ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Bom, irmãos, abra a sua Bíblia no capítulo 29 do livro de Deuteronômio. E nós vamos pensar nessa noite sobre o Deus da aliança. O Deus que conversava com Adão, o Deus que vocacionou Noé e sua família, o Deus que chamou Abraão, o Deus que chamou Isaac, chamou Jacó, chamou Moisés, e o Deus que nos chamou também nesses tempos tão difíceis. É o Deus que faz aliança com os homens. Essa é uma característica do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, do Espírito Santo do Senhor. É essa característica dele também, de fazer aliança. E a gente pode contemplar tudo isso, irmãos, quando nós passarmos por todas essas lutas, porque um dia o Senhor, nós vamos partir para a eternidade, não é, de uma maneira ou de outra, ou acontecer a parousia, né, que é a volta, a segunda vinda de Jesus Cristo à terra para vir buscar a sua igreja. E, enfim, de uma maneira ou de outra, nós vamos partir para a eternidade, porque o nosso Deus é um Deus eterno, não é? E o plano dele é para que nós possamos estar com ele eternamente.
é algo precioso. Deus fez coisas belíssimas aqui na terra. Então, toda a biodiversidade que tem na terra é algo admirável, perfeito. Mas o homem é a coroa da criação. Deus nos ama incondicionalmente. Mas, por essa situação que todos nós sabemos, que é o pecado, que habitou na nossa vida de forma genética, não é? Então, não tem como a gente se separar disso, porque quando nós nascemos no pecado. E essa força que a gente vai descobrindo a cada dia, que nos impede muitas vezes, inclusive, de reconhecer a glória de Deus. O pecado é tão forte, a força do pecado é tão devastadora, irmãos, que até ao povo de Deus, até aos homens de Deus, que têm uma comunhão perfeita com Ele, não é, de orar e Deus abençoar sobre a terra, mesmo assim, às vezes, esse pecado faz com que a vontade humana, a vontade do homem, a sua e a minha, prevaleça diante dos ensinos sagrados de Deus. Então, isso é uma das coisas que me frustram. Tá? Então, eu fico frustrado demais. É quando o meu semblante cai, é quando eu percebo essas coisas que está em mim, né? Que está em você, que nos impede muitas vezes de servir o Senhor como Ele quer que sirvamos a Ele. Então, esse texto aí, você fique observando esse texto do capítulo 29 de Deuteronômio, e você vai perceber que os 29 versículos desse texto, ele é um resumo histórico de tudo que Deus fez há 40 anos atrás. Existem alguns detalhes que é importante que vejamos nessa noite. Inclusive que devamos levar para a nossa vida também, no nosso dia a dia. A cada dia que nós acordamos, nós devemos levar isso em conta, considerar isso. O próprio profeta Ageu, uma das coisas que ele questiona o povo quando o povo volta do cativeiro babilônico, é justamente isso, para que o povo pudesse avaliar a sua vida e reconhecer as coisas que Deus já fez por nós, pelo seu povo. Tá bom? E o versículo 10 ao 15, nós vamos ver aqui, que é justamente a ideia da aliança que Moisés, nesse texto, ele está revendo com o povo. Ele chama toda a liderança do povo, eles já estão próximo da terra prometida, eles já estão chegando, Moisés já está enxergando a terra prometida, ele já sabe que não vai entrar. E aí ele começa a trazer alguns detalhes belos da história do povo de Deus dentro do deserto. Então o versículo 10 vai dizer: vós estáis hoje todos, preste atenção, perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel. Observe aí que ele vai citar o que agora? Os vossos meninos. Preste atenção o que é que Deus, como Ele considera isso importante. Ele vai dizer: os vossos meninos, as vossas mulheres e os estrangeiros, aqueles que perceberam no caminhar do povo pelo deserto e disseram: não, nós vamos também fazer parte desse povo. E aí esses estrangeiros, eles entraram também ali com o povo no deserto para ir para a terra prometida. Então eles também estavam presentes nesse momento. Quem está no vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água. Ou seja, não ficou ninguém de fora. 12. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento
que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Perceba que Deus, ele não esquece das coisas. É importante que nós leiamos os textos sagrados com inteligência, com atenção, percebendo as verdades divinas e relacionais aqui na terra, como Deus pensa, como Ele age, como Ele quer que as coisas aconteçam conosco. 14. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Aí eu pergunto, quem são esses que o Senhor estava falando que não estavam com eles naquele momento? Quem são essas pessoas? Nós. Muito bem. Somos nós. Ou seja, a gente nem pensava em nascer. Nem sabia o que ia acontecer no futuro. Isso aqui a gente está mais de 2.900 anos atrás. Muito mais que isso. E o Senhor ali, naquele momento, estava falando sobre você que está aqui nessa noite. Deus estava pensando em você. Ele já sabia quem era você. Isso é belo. Versículo 16. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vistes suas abominações, os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie, presta atenção, irmão, se desvie aqui do nosso Deus, para servir a outros deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. E a partir do 19, aliás, desde o 16 até o 29, o Senhor vai falar agora das maldições. E que não adianta você fugir, não, ou ter um pensamento espiritualizado do processo da sua vida com Deus, achando que essas coisas não podem acontecer com a nossa vida. Nem se engane. Então, o restante do texto vai falar justamente das maldições. E o capítulo 30, todo o capítulo 30, ele vai falar justamente das bênçãos de Deus, que se o povo obedecer e fizer essa aliança com ele, o que é que vai acontecer? Essas bênçãos, elas vão correr atrás do povo, essas bênçãos vão alcançar o povo de Deus, mesmo que o povo de Deus seja levado aos lugares mais longínquos da terra, como aconteceu alguns anos depois, cerca de 500 anos depois dessa data. Ali o povo estava sendo preparado para ir para o cativeiro babilônico, foi no ano 735. E depois, no ano 589, a segunda leva, levando a tribo de Judá e Benjamim cativa por Nabucodonosor. O povo espalhou por toda a terra, mas o Senhor diz também no capítulo 30 que você pode, o povo de Deus, obediente a ele, pode estar em qualquer lugar da terra, mas Deus o alcançará, as bênçãos o alcançará e Deus o trará de volta. E foi o que aconteceu. Ciro abre as portas. Ciro abre as portas do Império Medo-Persa e abre para que o povo de Deus volte para Jerusalém para reconstruir o templo e voltar a adorar o Senhor. Por quê? Porque Deus é o Senhor, gente. Ele tem o controle de tudo. De tudo ele tem um controle. E outra coisa que também me incomoda é a minha ansiedade, né? Porque eu também tenho ansiedade. Às vezes é uma coisa tão boa, mas eu tenho ansiedade. Por exemplo, para pregar. Enquanto eu não prego, eu não fico sossegado.
Eu só estou satisfeito agora. Pode um negócio desse? É ansiedade. É uma boa ansiedade? Mas é ansiedade. E às vezes eu fico até estressado, porque eu fico concentrado. A minha vontade é que na hora que eu esteja preparando o sermão, eu estivesse pregando naquela hora. É ansiedade, isso não é coisa boa. Isso não é coisa boa. Mas eu fico assim. Eu não quero nem que me incomode quando eu estou lá sozinho. Principalmente quando Solange abre a porta, vai lavar os pratos. Mas hoje eu fui o cuscuz de novo. Fui ou não fui? A bichinha chegou, eu vim buscar ela na EBD. Quando ela chegou, eu disse, vou fazer o arroz, vou fazer o almoço logo. Está aí eu calado. Quando ela chegou lá dentro, eita, Gabriela já fez o inhame, não sei o quê. Eu já fui fazendo o arroz, eu digo, eu fiz o arroz. Você fez o arroz? Era para ter dado um cheiro em mim, minha filha. Perdeu a oportunidade. Então, nós vamos perceber aqui, irmãos, que no Monte Sinai, não é, o que Moisés, usado por Deus aqui, porque o Espírito de Deus estava sobre Moisés. E ele vai dizer claramente, aqui no versículo 5, ele vai dizer, observe, ele vai dizer claramente, ó, quantos anos vos conduzi? Por 40 anos vos conduzi. Então, ele está escrevendo, mas o Espírito de Deus é quem está usando ele. Então, o Senhor está usando ele como profeta em cima do povo. Para dizer, eu vos conduzi, sou eu que conduzo vocês sobre a terra. Isso é muito belo. Então, irmãos, nessa aliança aqui, Deus promete que abençoaria os israelitas, não é? Ao fazê-los uma nação através do qual o resto do mundo poderia conhecer Deus. Então, Deus, nós precisamos entender isso, que Deus vai escolher um povo no tempo dele. Porque quando a gente vê o povo saindo do Egito, entrando no deserto, e não vai pela orla do Mediterrâneo, porque tinha muitas civilizações, e os rios, eles correm para o mar. E as civilizações ficavam todas instaladas ali. Eram nômades. Se Deus mandasse o povo por ali, ia morrer todo mundo. Então Deus joga o povo e dirige o povo pelo deserto. Às vezes a gente até se preocupa com a nossa vida, sabe, nos dias de hoje. Porque na nossa vida, como seres humanos, nós queremos assim o fácil, o caminho mais fácil, perto da praia, das águas da vida. E às vezes não é. Às vezes não é. Deus nos conduz, às vezes em momentos difíceis da nossa vida, porque é para o nosso bem. É para o nosso bem, nós precisamos dizer para Deus, Senhor, muito obrigado. Porque as coisas não acontecem como eu quero, mas sim como o Senhor quer. Como tu queres. Ficamos chateados, claro. Que a gente quer o bom, né? O fácil. E nós temos esse déficit terrível, que é a comparação com a vida dos outros. Essa é a parte também mais difícil do processo humano aqui na Terra. Então, o que é que Deus vai tratar aqui com esse povo? Acerca dos 10 mandamentos. Há 40 anos atrás, Moisés estava justamente dizendo isso ao povo. Porque Deus o chama de uma maneira sobrenatural, teofânica, não é? Porque ele vai usar os raios que saem de dentro das nuvens para escrever ali numa parede daquela montanha do Sinai, para dizer os 10 mandamentos ao povo. 10, somente 10. 4 era para ele, 6 para os relacionamentos humanos. E ele vai dizer, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti esculturas. E o povo já estava lá embaixo fazendo um bezerro de ouro. Não tomem o meu nome em vão. Irmãos, quando eu estou refletindo sobre esse mandamento, é mais ou menos assim. O que é que eu percebo? Como a gente tem um talk screen hoje, a gente toca assim e tudo funciona aqui, do mesmo jeito é a nossa voz com o céu.
Quando a gente diz assim, graças a Deus, eu imagino assim, graças a Deus, aí Deus olha para a terra para você. Aí o outro, graças a Deus. Aí o outro, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, e às vezes por nada. O sangue de Jesus, como a gente vê hoje, no meio, inclusive dos pagãos. Porque o evangelho hoje, ele não está difundido como o Senhor queria que tivesse, não. Porque a gente vê todo mundo hoje com jargões cristãos. Só o sangue de Jesus Cristo. As pessoas usando esses jargões religiosos. Só a graça de Deus. Só Jesus de Nazaré na vida desse aí. Deus, manda poder, Senhor. A gente vê as pessoas dizendo esses jargões cristãos porque a coisa está tão vulgarizada. Não é? Então, quando a gente fica dizendo o nome de Deus, é como se Deus estivesse olhando para um, para outro, o tempo todo assim. E eu acredito que Deus não gosta disso. O que é que eu entendo de não chamar o nome dele em vão? Porque quando diz assim, Deus, ele quer lhe ouvir. Ele quer saber o que é que você tem para conversar com ele. Porque Deus não quer conversar com você no Instagram, não, meu irmão. Porque Deus não gosta de mentira. Deus não gosta de estar escrevendo tolice. Ele não gosta de estar conversando tolice. Quando você diz Deus, ele quer lhe ouvir. Ele quer saber o que é que você quer conversar com ele. Pergunto por quê? Porque ele quer conversar com você. Ele quer ouvir a sua voz. Pelo menos isso, Senhor, muito obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Deus, porque eu respiro, porque eu nasci. Obrigado pelo meu pai, minha mãe, obrigado pela vida, obrigado pelo trabalho, obrigado, Deus, pela casa, obrigado por tudo, pela minha família, meus filhos. Obrigado por ser eu, obrigado pelos meus olhos, obrigado pelo meu nariz, obrigado pela ação sensorial do meu corpo. Obrigado, Deus, porque eu percebo o calor, eu percebo o frio. Eu percebo tudo isso, Senhor. Obrigado porque eu escuto. Às vezes eu estou dormindo, mas o som da chuva me faz reconhecer que está chovendo. E ele vai dizer, lembra-te de guardar o sábado. Ou seja, Deus quer que você o adore. Um dia da semana, Deus quer você na sua presença, junto com toda a igreja. Se você acredita ou não, se você vem quando quer, é problema seu. Se você vem quando quer, é problema seu. Se você não vem, é problema seu. De desobediência, de desdém, de negligência, é seu, é do povo. Agora deixa eu dizer outra verdade, Deus ama você mesmo assim. Mas isso está certo? Não está certo. Porque a aliança que Deus faz é que 7 dias da semana, um só, você dedique a Ele. E não tem conversa. Eu quero que você venha e mude os mandamentos. Venha mudar os mandamentos. Às vezes a gente não consegue mudar na Bíblia, mas muda na prática. E ele vem dizer para os filhos que é responsabilidade desses outros 4 aí. Ele diz, olha, os filhos, honrem seu pai e sua mãe, para que os seus dias sejam acrescentados sobre a face da terra. E ele vai dizer, o 6º mandamento, não matarás. Não matarás. Nós não podemos matar ninguém. É verdade que às vezes a gente tem vontade. É verdade. Um dia eu vinha com Solange, faz tempo isso. Quando eu vim no carro, um atrevido chegou e bebendo e deu 3 passos, ficou na frente do carro. Eu gelei, eu fiquei feito uma pedra de gelo. Eu digo, Jesus Cristo. Aí eu comecei a me transformar no Hulk dentro do carro. Aí a Solange se acalme, pá, volta o carro. Então, o 7º mandamento, ele vai dizer, não furtarás. Roubar. Você não deve roubar ninguém, nada você deve roubar. E a gente viu um testemunho, né? Muitos aqui que estão presentes,
vira um testemunho de um grande homem de Deus. Por sinal, já faz tempo que eu quero trazê-lo para pregar aqui na igreja. Já conversei com ele. E ele dizendo que ele foi comprar manga, o bichinho. Foi comprar manga. Quando ele foi comprar manga, aí o rapaz da feira disse: ô, fulano, tá por aqui, coisa boa. Disse: quanto é a manga? Aí disse: é 12. Aí disse o preço lá. Aí disse: não, pode contar. Ele disse: não, pode botar, que é isso. Aí ele: 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14. Fechou. Fechou o saco. Aí já ia levando, pagou. Aí ele disse: vamos contar, né? O rapaz que vende: vamos contar. Aí ele disse: não, não precisa não. Não precisa contar não. Aí ele disse: não, mas eu gosto de contar porque de repente o senhor pode ter errado e colocado menos. Olha o bichinho, rapaz. Posso ter colocado menos. Aí eu gosto de botar tudo certinho. Aí quando ele abriu que contou, tinha 14, era 12. Aí ele dizendo que quando saiu ficou... Ele disse: eu me enganei aqui. Pagou, né? Ele disse: não, pode levar agora, pode levar as 14 mangas pelo mesmo preço. Olha que situação. Mas isso que não acontece com você não, né? Não acontece não, né? E aí ele disse que quando foi para casa, que caminhando na vida dele, aí o Espírito de Deus dizia a ele assim, quando ele estava bem consciente: ladrão de manga. Ele ia orar a Deus e o Espírito dizia: ladrão de manga. Ficou só nessa? Não, ele contou também que foi para uma loja aí que vende utensílios domésticos, baldes. Ele comprou balde grande, médio, e os pequenininhos ele jogou um dentro. Jogou um dentro, aí fechou tudo e pagou. Na hora de conferir, aí o rapaz disse: eu vou abrir aqui. Ele disse: não, precisa não. Ele disse: não, mas eu vou abrir porque só para conferir mesmo. Quando ele chegou, que conferiu a nota, tinha um balde lá dentro que ele colocou e não estava na nota, porque o caixa confiou nele. Aí ele foi para casa e quando ele ia orar, o Espírito de Deus dizia a ele: ladrão de balde. Teve outros casos como esse. A gente pensa que roubar, irmãos, é só ir para o Banco Central do Ceará e se juntar àquela turma ali e roubar. Estrategicamente, né? E roubar o banco. Às vezes é em pequenas coisas. Principalmente quando a gente tem confiança naquele estabelecimento, o cara diz: não pode botar. Aí você começa a botar mais do que o normal. Não furtarás. E ele diz também: não levantarás falso testemunho. Falso testemunho é você falar de alguém sem provas. Graças a Deus que aqui não tem esses comportamentos. Graças a Deus. Falar de alguém sem ter prova. Rapaz, isso é crime. Não é não? É crime. Como é que você fala de uma pessoa sem saber nada e inventa uma história? Isso é uma patologia. Isso é uma pessoa doente. A pessoa tem a capacidade de criar uma história de alguém que não existe. E sair contando como verdade. Essa pessoa deve agradecer, né? Porque a lei manicomial foi destituída em 1988. Porque senão era para estar internado. Uma pessoa dessa. E ele diz também que nós não devemos cobiçar as coisas do próximo. Não devemos olhar para a vida de ninguém. Porque fulano tem isso, porque Beltrano tem aquilo. Problema do irmão lá. Graças a Deus, vou orar por ele, que a cada dia ele tenha mais. E eu vou orar para que Deus me conforte do jeito que eu esteja. Agora, o fato de eu não ter as coisas, pode ser também porque eu não gosto de trabalhar, né? Porque às vezes as pessoas querem ter as coisas sem trabalhar. Não consegue, gente. Não consegue. A gente precisa trabalhar, produzir, para ter as coisas. Então, se não trabalha, então, tem que se acalmar. Tem que se acalmar. E não ficar cobiçando as coisas dos outros, nem a mulher dos outros também. Porque às vezes
Cobiça, né? A mulher tá, a mulher bonita, não sei o quê, parará, de olho. Não pode. Então é isso aí que Deus vai lembrar Moisés 40 anos depois. Era só isso que o povo tinha que cumprir. Então, irmãos, nessa aliança aqui que Deus prometeu, que abençoaria aos israelitas, ao fazê-los uma nação, através do qual o resto do mundo poderia conhecer a Deus, o Israel falhou. Israel falhou. Aí Deus vai fazer agora uma outra aliança, que é a aliança agora no sangue do Cordeiro. E o Espírito de Deus não viria mais sobre apenas um profeta, mas viria agora sobre todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Então, quando ele confessa, o Espírito de Deus habita nessa pessoa. E vai ficar para sempre, como diz João 14, versículo 16. Israel falhou absolutamente nessa missão de levar ao mundo o conhecimento de Deus. Era a missão de Israel. Israel falhou disso. Mas Deus ama Israel. O fato de Israel ter desobedecido a Deus, e até hoje eles estarem esperando o Messias de Deus, não é? Mas graças a Deus, porque o próprio Deus tem levado missionários, crentes, cristãos, falaram do amor de Deus lá aos judeus que estão espalhados nas nações, e esses judeus, eles convertidos, eles estão voltando para Jerusalém, para Israel, para falar do amor de Deus lá, e entraram na terra, não demorou muito não, para que eles pudessem já ir falhando nessa promessa. Então Deus estava sustentando aqui, irmãos, a sua parte no trato, como até hoje Deus sustenta a sua parte no trato. Até hoje Deus sustenta a sua parte. Deus, ele é fiel. Mesmo a gente com infidelidade, Deus envia mensageiros à nossa procura. Ele usa pessoas no trabalho, em casa, em qualquer lugar, para nos falar do amor de Deus, para nos chamar a atenção sobre o amor de Deus, sobre o temor a Deus que nós devemos ter. Ou seja, Deus, ele é fiel, porque Moisés aqui repetiria o pacto ao povo. Por que isso? Porque ele estava redizendo tudo aquilo, irmãos, para advertir o povo que experimentaria uma disciplina severa. Deus já estava falando com Moisés, 40 anos depois, que o povo precisava obedecer, porque eles iam sofrer uma disciplina severa. E observe o que é que Deus vai fazer. Deus vai passar 40 anos, ele trata de outras questões, mas sobre essa aliança, ele vai rever com Moisés 40 anos depois. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: Deus pode usar, você pode fazer uma besteira hoje, uma negligência com as coisas de Deus, e você está esperando uma semana, 2 semanas, Deus mandar um raio sobre a sua cabeça. Aí Deus não manda um raio sobre a sua cabeça. Aí você olha e diz: eita, não aconteceu nada. Aí você precisa saber desse texto, porque Deus pode passar 10 anos para conversar com você sobre isso. Deus pode passar 30 anos para dizer: meu irmão, agora chegou o dia para eu conversar com você. Vamos conversar, nós dois. Aí que está, irmão. Aí é que está, sabe? E quando ele chama chamando. Gostaram? Ele chama chamando. E ele não vai dizer: não, hoje eu quero conversar com você, hoje eu não sei o quê, porque você fez isso. Não, você vai andando aqui, ó, na sua vida, aí de repente, plofite, acontece uma situação. Mas na hora, o Espírito de Deus diz: isso aqui está acontecendo na sua vida, por causa daquele assunto lá de trás. Você às vezes ainda fica: mas será que é aquilo mesmo? Será que foi aquilo mesmo que eu fiz? Será que foi isso mesmo? Foi aquilo mesmo. Foi aquilo mesmo que você fez. E aí Deus, 15 anos depois, 20 anos depois, chama você para a rédea. E ele não diz nada, simplesmente acontece. E o Espírito de Deus está dentro da gente e ele testifica a vontade dele dentro de nós.
Posso ouvir um amém? É assim ou não? Se não for assim, eu saio pela porta. Então, a prova dessa negligência aqui está no versículo 5. Vamos ver o versículo 5? 29, 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto. É o próprio Deus usando a boca de Moisés aqui. O que é que diz mais o texto? Vamos ler todos? No 3. Não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se rasgou no vosso pé a sandália. Aí a gente olha, quando a gente faz a análise do texto, a gente vem olhando aqui e vai observando a maneira como Deus vai trabalhando. Aí de repente Deus fala uma situação como essa, que é mais ou menos assim, como que se não tivesse nada a ver com o texto. Com o texto. Mas tem a ver. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo não percebeu por 40 anos no deserto, que as suas vestes eram as mesmas vestes e elas não se rasgaram. Gente, presta atenção, uma coisa sei lá, aconteceu uma bênção na sua vida, e aí aconteceu outra, e você agradeceu a Deus e não percebeu isso com tanta clareza. Mas é um sinal pequeno, coisa simples, e às vezes a gente não percebe. Mas, irmãos, 40 anos, a mesma roupa e não se rasgar e você não perceber, tá cagoitana. É demais. 40 anos você a mesma roupa e não perceber que ela não rasgou a sandália do pé o tempo todo em calça. Vai, menino, calça tua sandália. Olha, está muito quente a areia. Cuidado nas cobras, nos escorpiões, tem que estar calçada aí. A mesma sandália. Por 40 anos e não rasgar. É demais, não é, irmão? Sabe o que é que Deus está dizendo isso? É que o povo não percebeu essa bênção tão grande na vida deles. Porque a gente é imediatista, a gente só quer o que a gente tem que estar necessitando hoje. Olhe para a sua mão, não é? Tem 5 dedinhos, tem suas unhas. Você corta, ela cresce. E quando ela cresce, é tão bom para coçar, não é não? Você tem coceira que a gente fecha o olho assim. Ai. Chega a geme, não é não? As pernas que a gente anda, a maneira como a gente se flexiona assim para levantar do sofá, mastigando ali, ó, o tempo todo. Não acontece nada, o ar que a gente respira. Quando a gente não consegue respirar porque está obstruído as narinas, a gente pela boca. Mesmo dormindo, o sistema autônomo ele libera a sua boca para você. E a gente acorda de manhã e não lembra disso. Talvez você esteja precisando de uma casa, eu não sei. Ah, me deu uma casa. Está precisando de uma casa, né, Senhor? Precisando de uma casa. Deus não deu ainda uma casa. Precisando de um carro, Senhor. Você não deu ainda. Se eu tenho dado tanta coisa a você e você nem percebe, cabeça de pau. Eu tenho dado tanta coisa a você. Todo dia o padeiro está lá fazendo pão para você. Você vai no supermercado, está lá um monte de gente esperando você. Todo mês a empresa vai lá e empurra dinheiro no seu cartão para você comprar. Quando você chega lá na feira, você fica escolhendo a banana que quer. Eu não quero essa daqui não. É por quê? Porque está grande demais. E essa daqui, não, está pequena demais. Então eu engolo um pé de coco logo. A laranja está pequena, tem de todo tamanho lá na feira. Eu tenho providenciado isso tudinho para vocês. Só que vocês não têm visto.
Tem um motorista lá do ônibus, todo dia passa. Sou eu que sustento a vida dele para carregar você todo dia com seu fogareiro sentado no banco do ônibus. É justamente isso aqui que o povo não percebeu, gente. A bênção de Deus sobre. Simplesmente eles negligenciaram com seus comportamentos espirituais. Achando que Deus só é Deus se você pedir hoje, Ele der daqui a pouco. Aí eu quero isso aqui agora. Eu quero isso aqui. Para você chegar na igreja, eu peço a Deus todo dia. Tudo que eu peço a Deus, Ele me dá. Só por um orgulho espiritual. Isso não funciona para Deus. Então a gente vai perceber aqui, queridos, a prova dessa negligência, sabe? Porque é algo tão real, tão grande, grande demais, 40 anos sem a roupa se rasgar, e o povo nem estava aí, sabe? Achando que, sei lá o quê. Lembre-se de tudo que Deus faz por você. Lembre-se de tudo, irmão, de tudo. Se você pegar um lápis e for escrever, não tem caderno nem folha nesse mundo que registre a quantidade de coisas que Deus faz por você. É por isso que quando a gente acorda pela manhã, a gente possa acordar assim e dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado. O segundo ensino aqui que a gente percebe, aqui nesse texto, qual é a melhor maneira de prosperar na vida? Qual é a melhor maneira de prosperar na vida? Às vezes a gente vai apostar. Não é? Apostar. Vai ser agiota. Ser agiota. Olha, irmão, deixa eu dar um conselho a vocês aqui, viu? E eu não quero nem saber quem é que faz isso aqui. Eu espero que vocês, nenhum de vocês, nenhum crente dessa igreja, um servo de Deus aqui, viva na mão de agiota, viu? Porque isso já é maldição. Se você está na mão de um agiota, pode ter certeza que essa maldição do versículo 16 até o 29 já está na sua vida, ó, faz tempo. Então, não está certo um crente viver na mão de agiota. E o que é que eu faço? Ajeite sua vida financeira o mais rápido possível. Entenderam? E vá viver do que você tem. Do que você tem. É assim que, é dessa maneira que você vai prosperar. Como é que eu prospero sobre a terra? Dessa maneira. Dessa maneira. Para os israelitas era guardar a sua parte da aliança. Era só isso. Olha, irmão, você quer ser abençoado sobre a terra? Você quer ser abençoado sobre a terra? Guarde a aliança de Deus na sua vida. Seja fiel a Deus. Somente isso. Somente isso. Vá à casa do Senhor. Seja um fiel sustentador da obra de Deus. Seja um bom pai, um bom filho, um bom esposo. Tenha uma disciplina aberta dentro da sua família. Seus filhos todos têm um conhecimento das coisas boas e das coisas difíceis que vocês passam, marido e mulher passam em casa. Olha, esse mês está ruim, viu? E os filhos estão sabendo, vão orar, e os filhos todos vão orar. Olha, esse mês está uma bênção, viu? Todos vão agradecer a Deus por isso. E assim os filhos nascem nessa bênção, num lar funcionalizado. E quando você olhar no seu celeiro, meu irmão, tem tanto pão para você comer que você vai ter que dividir com os outros. Agora, se você quiser fugir disso aí, é problema teu. É seu. É seu. E meu também. Se eu quiser não obedecer. O capítulo 30 vai falar isso. Sobre as maldições do capítulo 30, da desobediência. Está sobre nós, não é? Sobre nós o poder da eternidade e da maldição. Das bênçãos e da maldição. Nós é que decidimos. Interessante isso, né? Porque não tem como fugir do conhecimento. Não tem como fugir disso. Porque o que o texto sagrado vai dizer, irmãos, aqui nessas bênçãos, principalmente no capítulo 30, no versículo final, ele vai dizer que está sobre nós essa decisão de querer essa aliança com Deus, de querer ser próspero sobre a terra, ou não, ou ser a vida toda amaldiçoado. É nossa decisão, não é de Deus aí, é nossa.
Ele faz conosco essa aliança. Você quer essa aliança? Quero. Então seja fiel. Então o povo de Deus aqui, ele só tinha que cumprir isso, guardar parte da aliança. Aqui o terceiro ensino aqui é que os israelitas deveriam amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma. Eu não tenho que estar pensando, não. Não é, eu vou me afastar dos caminhos de Deus. Eu não vou. Eu não penso nisso. Evandir Futebol Clube S.A., que é o meu nome, eu não dou vaga para isso. Vem na minha cabeça, não vai não. Eu vou. Não vai para a igreja hoje não. Você não vai, mas eu vou. A vontade não vai não, mas eu vou. E pronto, acabou. Nós temos que trabalhar desse jeito, irmão, porque o pecado, ele engana a gente. Ele joga serotonina dentro da corrente sanguínea da gente e começa a sentir um prazer. Eu não vou não, para casa do Senhor, eu não vou não. Não vou não. É um prazer. A gente precisa entender isso, porque a força do pecado, ela vai acionar no sistema anímico do homem. Ela não está por acaso não. Ela está entranhada justamente no sistema de força emocional do homem. Então ele vai atuar ali. Vai lhe dar prazer em coisas erradas. Das coisas que não agradam a Deus, e Deus deixa isso acontecer, porque nós somos um ser humano diferente, nós não somos como Adão, nem também estamos condenados. Nós agora convivemos com a Trindade dentro da gente, com o nosso nome escrito no livro da vida, não é? Com o atestado divino que nós estamos salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro, e que nós vamos viver eternamente com Deus do céu, para a glória dele, não é? Mas também convivemos com o pecado dentro da gente. Ou você entende isso ou não. Então, o quarto ensino aqui é que nós também, os convertidos a Jesus Cristo, temos que procurar em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6,33 vai dizer isso, que foi o versículo que mudou a minha vida. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós temos que fazer, e não buscar meus interesses, porque Deus diz que os nossos interesses é Ele que vai cuidar. É Ele que vai abençoar você. É Ele que vai abrir as portas para você. Agora você tem que cumprir a sua parte na aliança. É isso. Quando não faz, as coisas dão errada. O diabo tem uma porta de acesso. Você começa a ser atacado, você perde a paz, você perde a confiança, você fica com um pé na frente e outro atrás, inseguro. Que vida espiritual é essa? Isso não funciona, irmão. Isso não é bom para o crente, o servo de Deus. Porque Deus, Ele sabe que nós precisamos é de paz. Ele sabe que nós precisamos é desse conforto da paz da alma. E aqui, o que aprendemos aqui com Moisés nesse texto? O fato, no versículo 10 e o versículo 11, é que essa aliança que Deus faz aqui incluía toda a comunidade. Vocês viram lá? Tinha os homens, tinha os chefes da tribo, tinha as mulheres deles, tinha as crianças que estavam lá dentro. Estavam também o povo que vieram de fora, que se aglomeraram e se tornaram judeus ali no meio também. Todos os profissionais, de um a outro, todos estavam ali. Ou seja, essa ideia de que só você cresce, sua esposa não cresce, isso não funciona. A esposa cresce e o marido não cresce, isso não funciona. Eu estou indo para a igreja, mas não estou nem aí por meus filhos. Que pai é você? Que mãe é você? Deus não está excluindo aqui seus filhos, não só os líderes. A bênção é só por líder, os líderes. A bênção é só para os homens, só para as mulheres. As crianças, não, as crianças se viram, criança é criança. Olha o dedinho, de maneira nenhuma. Deus quer abençoar toda a sua casa. Toda a sua casa. Deus quer abençoar toda a sua família. A gente não pode deixar os nossos filhos de lado. Olha o dedinho. Confiando em quê? Confiando em Lúcifer? De maneira nenhuma. Então, está muito claro aqui, irmãos, essa grande beleza que nós aprendemos aqui com Noé, nessa aliança com Deus. Então, entrar em aliança com Deus, literalmente, é entrar em seu juramento ou entrar na maldição. Ou você entra no juramento,
ou você está na maldição. E é aí que nós vamos escolher o que queremos, não é? O outro ensino aqui que a gente aprende nesse texto corresponde ao castigo pela desobediência, né? Então, do versículo 16 ao 29, é claro. Porque aqui o que vai imperar, o que vai imperar aqui nesse relacionamento decisivo com Deus, entre eu querer o julgamento de Deus, as bênçãos de Deus sobre a minha vida, Deus julga e me abençoa. Ou Deus julga e eu sou amaldiçoado. É uma escolha minha. É uma escolha minha. E isso, quem tem a prova disso, a própria Bíblia nos traz essa prova. Que não é o conhecimento, mas é a nossa vontade. A gente tem um conhecimento dos 10 mandamentos, não temos? Nós não temos o conhecimento dos 10 mandamentos, mas a gente peca. Peca por quê? Por causa da nossa vontade. E é aí que eu fico frustrado com isso. Quando eu peco, eu fico frustrado. Porque eu sei que Deus tem me dado o conhecimento, não é, literal da palavra dele, dos seus ensinos, e eu peco. E eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, que miserável homem que eu sou, meu Deus. Como é que eu vou pregar a tua palavra? Me ajude. E Deus nos ajuda. Senhor, me socorra, porque Ele é um socorro bem presente. Quando Davi diz isso no Salmo 42, por que estás abatida, ó minha alma? É porque a gente fica triste mesmo. Eu fico triste. Eu não fico triste com as coisas dos outros quando acontece. Mas eu fico mais triste comigo mesmo. Porque Deus não me chamou para estar olhando para a vida de ninguém. Deus mandou que eu olhe para o meu altar, como você também. Sabe por quê, irmãos? Pergunto por quê. Porque quando a gente olha para a vida dos outros, a gente esquece da nossa. Eu fico olhando agora como é que um pai, por exemplo, um pai chega para mim e diz assim, pastor, preste atenção no filho de fulana. Tá bom, eu vou olhar. Péssimo testemunho. Aí esse mesmo irmão, os filhos metem o pé na jaca e ele não vem dizer a mim. Porque no meu entendimento, é para esse pai chegar e dizer assim, pastor, eu quero conversar um negócio com o senhor. O que é isso? O meu filho, a minha filha, só está fazendo besteira, pastor. O meu sentimento é do mesmo jeito que o senhor falou com o filho e a filha daquela irmã e do irmão lá, fale também com o meu. Mas não faz isso, pô. Não faz isso. Eu não sei nem que pessoa é essa. Mas, lamentavelmente, está no corpo de Cristo. Eu acho isso injustiça. Olhar para a vida dos outros e não olhar para a sua. Se o filho do outro, você chega para conversar comigo. Então não vou mais dizer. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu quero que você seja é justo com você mesmo. Com você mesmo. Se você vai falar de A, fale também de você. Se você meter o pé na jaca, não vai se esconder como Adão, não. Isso é a síndrome de Adão. Se esconder. Faz as coisas dos outros, mas do seu não conta. Não é? Então, nós vamos aprendendo isso aqui nesse texto. Irmãos, a palavra de Deus é assim. O que vocês estão vendo hoje nas televisões, não é? Que muitos crentes estão por aí só nessas pregações que tem nas redes sociais. Eu já disse, vá nessa onda, vá. Vá nessa onda para você se desmantelar. Porque o que tem de pastor aí, sabe, que você não sabe nem quem é, que se diz que é pastor, você não conhece a vida dele, está ouvindo, sabe, está ouvindo, um cara que sem compromisso nenhum, numa relação virtual apenas, fazendo você chorar sem nenhum toque, sem nenhum abraço, sem estar presente com você. Aí você diz, não, eu já estou alimentado, não preciso ir para a igreja não. Vá nesse pensamento que isso aí é maldição. Porque Deus não ensinou isso não. A tecnologia, isso aí tudo que está acontecendo, esse esfriamento espiritual, Deus não ensinou isso, não tem na Bíblia não. Então você quer caminhar por aí, então caminha, é problema seu. Mas Deus não ensina isso não. Então nós precisamos compreender os textos sagrados. Porque o que está acontecendo hoje é que as pessoas
estão extremamente debilitadas em suas emoções. A prova disso, eu vou lhe dizer agora. A alienação é tão grande, tão grande. Eu fui botar combustível no meu carro. Parei, aí o cara, bota aí. E eu lá olhando. Aí chegou um carro na outra bomba, ao lado. Aí o bombeiro foi com o celular na mão, aí botou a mangueira, né, a bomba lá, encher. Aí foi para frente do carro, ficou esperando e ficou conversando com alguém na rede social. O cara do carro saiu e disse: ô, seu ceboso, por que você está batendo foto do meu carro? Aí o cara, eu batendo foto do teu carro? Os cai fora, meu. Eu estou batendo uma foto, eu não quero nem uma foto de uma fubica dessa. Olha que ponto da alienação. O cara achou que ele estava batendo a foto do carro dele. Eu não quero você bater foto do meu carro, não. Quem mandou você bater foto do meu carro? O cara quer estar batendo foto. Estou conversando aqui com uma colega, meu irmão. Isso é alienação nos dias de hoje. Cuidado para que alguém não apresente um comportamento lá, individual, e você achar que aquele comportamento está envolvendo você, viu? Tenha muito cuidado. Isso é uma maneira do diabo treinar a mente das pessoas para cada dia haver esse esfriamento, como diz Zygmunt Bauman. Ele diz que a maneira como a sociedade ela vai se comportar é como água. Ele diz isso, que é como água. Você bota a água na mão com os dedos abertos assim, a água vai passando aqui por dentro. Isso vai ser os relacionamentos provocados todos por essa interação, chamado de interação das relações modernas tardias. Olha que nome da molenga. E o que é isso? Isso é chamado de pós-modernidade, somente. Você olha para uma pessoa, é amiga de Carlinha, por qualquer coisa você deixa de amizade com ela. E esse comportamento está entrando dentro dos relacionamentos religiosos, eclesiásticos. Por quê? Porque o povo está se afastando de Deus. Não faça isso não, meu irmão. Tenha a sua vida devocional. Leia a Bíblia todos os dias. O cristão tem que ler sua Bíblia todos os dias. Todos os dias. Tem que orar todos os dias. Se você não ler, a sua vida espiritual está correndo um sério risco nos dias de hoje. Caminhando aqui para o fim. O versículo 29 vai dizer que há certas coisas que Deus... Olha o versículo 29. Ele vai dizer assim, há coisas, 29 e 29. Guarda esse versículo, viu? Na sua Bíblia. Ele diz assim, ó. Cobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem. A nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, qual é o ensino aqui que nós temos nesse versículo 29? Eclesiastes 3,11 vai responder. Eclesiastes, abre a sua Bíblia, vai responder sobre esse versículo aqui. 3 ensinos rapidinhos. O primeiro está em Eclesiastes 3,11. As nossas mentes finitas, elas não conseguem alcançar todo o processo de obediência que está na mente de Deus para conosco. Esse é o primeiro ensino. O que é que Eclesiastes 3 vai dizer? Repare se não é mais ou menos isso. Ele vai dizer que Eclesiastes 3,11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também nós, no coração do homem, aliás, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. É verdade ou não é? Está aí o mundo perdido. Por exemplo, se tiver alguém aqui que não conheceu a Cristo nessa noite, se ele, depois de tudo isso que a igreja tem construído, isso ainda não é o suficiente para ele crer, porque esse capítulo 3:11 vai explicar.
Mas Deus colocou no seu coração e no meu o anseio pela eternidade. Quem é que quer ir para o inferno aqui? Levanta a mão. Eita, ninguém. Sabe por que ninguém quer ir para o inferno? Porque no nosso coração nós queremos viver eternamente. Não é porque nós queremos, é porque Deus já colocou esse anseio em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 2, aliás, o segundo ensino aqui que nós temos. Algumas coisas não precisamos conhecer até que estejamos amadurecidos. Existem coisas que nós precisamos amadurecer para compreender. Aí você chega, se converte hoje, aí vê algumas coisas e se afasta. Não, não é assim. Você tem que amadurecer para entender a altura, a profundidade e a largura dos ensinos e do poder de Deus. Não é porque a gente não tem essa capacidade de entender tudo. Do jeito que uma criança, ela tem seus estágios até ficar adulta, do mesmo jeito somos nós espiritualmente. A gente se converte hoje, não é? Sábado, a gente já quer entender tudo e querer questionar, porque todo mundo aqui falha e peca. Não vai entender, porque precisa amadurecer nas Escrituras Sagradas, na vida espiritual, para compreender esse processo da salvação no meio de pessoas pecaminosas como nós. E o outro, e terceiro e último ensino aqui, como Deus é infinito e onisciente, é simplesmente impossível para nós saber tudo o que Deus faz, sim ou não? Claro. Se Deus é poderoso demais, e onisciente, e onipotente, como é que nós, com mentes infinitas, vamos ter a capacidade de entender tudo de Deus? De maneira alguma. Então, irmãos, assim é como a obediência, né? Quando a gente obedece a Deus, é porque nós estamos cumprindo a parte da aliança de Deus que Ele fez conosco, nós estamos cumprindo a nossa parte, né? E a desobediência, ela faz parte da nossa vontade, independente do conhecimento que a gente tem. Porque mesmo conhecendo, a gente peca. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E eu quero, nesse momento, orar por você. E dar essa oportunidade. Se existe alguém nesse lugar, nesse santuário, que quer entregar sua vida para Jesus, e aqueles também que estão nos assistindo em casa, se querem aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Se há alguém neste lugar que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, dê um sinal com a sua mão assim bem alto. Eu quero orar por você. Há alguém, corajosamente, levanta a sua mão bem alto assim. Eu quero aceitar a Cristo na minha vida. Há alguém? Tem alguém afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar à aliança com Deus, à comunhão com a igreja dele? Há alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você, corajosamente. Há alguém? Não havendo, do jeito que estamos concentrados na nossa oração, continuemos orando ao nosso Senhor e recebam a bênção araônica sobre a sua vida, a bênção dos apóstolos sobre a sua vida. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja. Nós queremos Te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Tudo, Senhor, tudo, tudo. Do nosso cabelo, Senhor, da maneira como o Senhor fez o design do nosso rosto, do nosso corpo. Nós amamos tudo isso, Senhor. Deus, nós amamos a nossa família, amamos a nossa casa. Nós agradecemos a Deus, Senhor, porque o Senhor diz claramente na Tua palavra que o Teu povo, nós seremos seres humanos experimentados em dor e sofrimento. O Senhor diz também que nós seremos um povo experimentado, Senhor, em sentir prazer e também em sentir dor. Então, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado.
Que o sentimento dos teus filhos seja esse de alegria, de amor, de responsabilidade. Ó Deus, de abdicar cada dia do pecado, de se afastar, Deus, dos conceitos pagãos, de se afastar dos comportamentos, ó Deus, que estão sendo aplicados hoje no meio da humanidade. Deus, do isolacionismo, Senhor, do medo, das paixões. Deus eterno, do adoecimento, Deus, por excesso de informações que não servem absolutamente para nada, não contribui para nada na vida da humanidade, Senhor. Nos afasta dessas coisas, Senhor. Nos leva em paz para os nossos lares, meu Deus. Nos dá uma noite tranquila. Meu Deus, quando os teus filhos forem deitar em suas camas, que eles possam, Deus, agradecer pelo travesseiro, pelo lençol, Deus, da sua cama, pelas condições que eles tiveram de comprar suas coisas, pelo bem-estar da sua casa, saúde do esposo, da esposa, dos filhos, da tua proteção sobre cada um de nós, do pão, Senhor, da nossa saúde, e de todo o sistema, Deus, da terra, que o Senhor permite que essas coisas todas existam para o nosso bem, para o nosso cuidado, Deus. Mas também nós queremos te agradecer, Deus, pelas injustiças do mundo. Queremos te agradecer, Deus, pelas dificuldades que o mundo apresenta, pela incredulidade e tantas outras coisas. Nós te agradecemos, não porque sentimos prazer nisso, mas é porque tudo isso está escrito na tua palavra e nos traz, Deus, toda essa consciência cristã, para que nós oremos por essas pessoas, para que nós tenhamos paixão pelas almas perdidas, e assim como nós fomos alcançados pela tua palavra, essas pessoas também sejam alcançadas pela nossa pregação, pelo nosso testemunho. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, Senhor, esteja sobre a tua igreja aqui nesse momento, sobre os familiares dos teus servos, Senhor, sobre o teu povo espalhado por toda a face da terra. E nós oramos também aqui, Senhor, por todos os homens da terra. É assim que nós te oramos e te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Ó, sua mãozinha, estire assim para o seu irmão do seu lado. Não saia sem apertar pelo menos uma mãozinha nessa noite. Aperte a mão do seu irmão. Boa noite, Deus abençoe. Tenha uma excelente semana para todos.